Oi pessoal, e aí? Bora voltar aqui ao nosso assunto. Eu estava falando da última vez aqui sobre Pax Romana. Bora lá. Pax Romana significa a paz romana. Vai fazer com que os plebeus fiquem mais tempo com a sua família ao invés de estar na guerra. Então eles fizeram isso no Império, tá ok? Desejando que o pessoal ficasse mais tempo em casa, com a família, com os filhos, aproveitando mais um tempinho do que estar guerreando, né, no caso. Bora lá. Uma política muito conhecida é a política do põe circo. Vai fazer grandes espetáculos aonde ele vai distribuir alimentação para a população. Distrair a população, alimento a população e a população não me incomoda. Ou seja, ele vai estar distraindo com alimento e distração, com espetáculos, com peças teatrais, diversão, e dando alimento para toda a população. Então o pessoal não vai incomodar, não vai perturbar o pessoal, não vai ter nenhum tipo de perturbação referente a isso, tá ok? Na política do pão em si. Agora, no cristianismo temos Nero, o edito de Milão e o edito de Tessalônico. Nero é o maior perseguidor dos cristãos em Roma. Lembre-se, o cristianismo é o monoteísmo, ou seja, acredita em um só Deus. Claro que ele não vai olhar para um imperador e acreditar que ele é um Deus. Ou seja, por que se diz isso? Porque antigamente, nesse período aqui, o imperador ele se considerava assim um Deus na Terra. Ou seja, veja o fato que eu falei na última aula de Augusto, é Otávio Augusto, que Augusto significa divino. Então, ele se denominava como o quê? Otávio, o divino. Então, você pode ver que todas as adorações, todas as celebrações, cultos religiosos que tinham ali nesse período que era para os politeístas, para vários deuses, vão ser primeiro destinados a quem? Ao imperador, que é a figura central máxima desse poderio, ok? Então, vai ser tudo em primeira mão para o imperador, porque ele se considerava um deus aqui na Terra, ok? No ano de 303 a.C. vai ser assinado o Edito de Milão, onde o primeiro imperador romano, Constantino, se converte ao cristianismo, que vai dar liberdade religiosa aos cristãos. A igreja vai sair da clandestinidade, porque ela funcionava num aspecto clandestino, e vai começar a ganhar uma certa influência, ok? Bora lá. A influência do cristianismo aumenta mais quando o imperador Teodósio assina o Edito de Tessalônico, que faz com que o cristianismo seja a religião oficial do Império, ou seja, de Roma, a partir de Teodósio. Ele que assina esse Edito de Tessalônico, onde vamos deixar aí a obscuridade, a parte clandestina, porque os cristãos eles não se declaravam cristãos abertamente, porque eram perseguidos, eram assassinados, era castigados, torturados, mortos. Então, eles vão agora, depois desse edito aí, de Tessalônico, não vão ser mais perseguidos. Vai ser uma religião oficial. Não vai ser mais uma religião politeísta. Vai ser a religião monoteísta agora, que vai estar aqui no espaço, ok? Bora lá. Crise do Império. Falta de escravo, falência econômica, desorganização do exército e pressão bárbara. Então, tudo isso aí vai fazer com que tudo dê para trás, tudo desande, ok? Aí, bora lá. Aqui, abrindo o livro, lá na página 77 tem aqui, ó, poderes do imperador de Roma. Poder político, nomeava e convocava os senadores. Ele tinha o pleno poder de tirar um senador e colocar um senador. Ele propunha leis, ou seja, ele criava as leis. Nomeava os magistrados, ou seja, ele escolhia quem ia qualificar aquela lei, tá ok? Aquela pessoa que ia em cima daquela lei, que ia punir as pessoas, tá ok? Nomeava os governadores da província. As cidades que eram tomadas, as cidades que faziam parte do Império de Roma, ele ia lá e dizia, eu quero que a pessoa tome conta, eu quero que essa daqui não fique aqui, vá para outro local. Então, ele fazia essa troca aí, ele tinha esse livre arbítrio aí para estar fazendo tudo isso, tá ok? Poder Judiciário. Podia julgar ou fazer novos julgamentos de todos os processos. Ou seja,
Ele podia acabar com um processo, podia iniciar um processo, podia tirar a pessoa, podia colocar a pessoa, podia julgar a pessoa, podia matar, podia inocentar. Então, ele tinha poderes plenos para fazer qualquer coisa que ele quisesse. Poder militar, ele era imperator, ou seja, chefe do exército, e ele nomeava os generais. Era ele que dizia quem são os generais. Ele que mandava no exército. Ele dizia, vão ao combate, volta do combate, não quero atacar ali, quero atacar aqui, quero aquela outra cidade, não, quero aquela outra ali. Ele que fazia tudo e o exército obedecia piamente. Poder religioso. Ele era o pontífice máximo, ou seja, o chefe religioso. Organizava o culto ao imperador. Ou seja, ele era o líder superior da religião. Era ele que era a figura central. Todos os cultos, adorações, celebrações, encontros religiosos eram em homenagem ao imperador. Lembrando, eles se declaravam como fosse um Deus aqui na Terra. Então, se ele era um Deus aqui na Terra, então todas as comemorações, festividades eram em homenagem a ele. Okay? Poder financeiro, dispõe de todo tesouro imperial, ou seja, todo tesouro que entrasse ou que já estivesse em caixa era dele também. Então ele dispõe de todo tesouro imperial. Não tinha essa com ele. Então tudo que tivesse lá era dele, ok? Mais um pouquinho para frente aqui temos na página 178 a gente vai ter a sociedade romana no Império. Aí tem a figura máxima do imperador, depois vem a elite, grupo formado por grandes proprietários de terras, de origem patrícia pelos homens novos, plebeus enriquecidos nos negócios como mercadores e banqueiros. Logo depois vem a população livre, onde tinha os plebeus que exerciam atividades diversas, eram comerciantes, artesãos, açougueiros, taverneiros, porteiros, etc. E logo depois vem os escravos, prisioneiros de guerra, filhos de escravos ou indivíduos comprados fora do império, trabalhavam nas minas, nas propriedades, nas casas de seus senhores. Aí a gente tem a escala da sociedade do Império Romano, ok? Aí temos aqui, ó, na página 180. Como já tinha dito a vocês aqui, a religião deles era politeísta, mas vamos aqui. Na 180, a religião romana era politeísta e antropomórfica, ok? Várias divindades eram inspiradas nos deuses gregos, como Júpiter, que é Zeus, Juno, que era Hera, Vênus, Afrodite, Baco, que era Dionísio, Marte, que era Ares, Netuno, que era Poseidon, Minerva, que era Atena, e Diana, que era Artemis. Em Roma havia o culto público e o doméstico. Em casa, a família cultuava seus antepassados e mantinham aceso o fogo sagrado para atrair a proteção das divindades, ok? Festas, jogos e templos de sacrifício de animais eram oferecidos aos deuses e cabiam os sacerdotes romanos interpretar a vontade dos deuses por meio da observação da natureza e das vísceras de animais. Bora lá. Vísceras de animais, as entranhas e os órgãos de um animal. Eu vou dar um exemplo. Vamos dizer que pegasse um cachorro e sacrificasse aquele cachorro. Eles iam abrir aquele cachorro ali para ver se as vísceras estavam todas ali intactas e estavam boas. Pegavam o coração e ofereciam aos deuses em forma de oferenda para uma boa safra, para uma boa colheita, para um ano bom, para a chuva. Ou seja, podia ser por qualquer motivo, ok? E ali eles iam interpretar, se chovesse, se anoitecesse, se tivesse um eclipse lunar ali, tá o sol e de repente a lua chega, escurece. Então, eita, ele se satisfez com nossas oferendas e tal. Então, tudo isso funcionava dessa seguinte maneira, ok? Agora lá, cristianismo, então logo abaixo. Foi durante o governo de Otávio, na província romana da Judéia, que nasceu Jesus Cristo. Das suas pregações surgiu uma nova religião, monoteísta. O cristianismo. Foram seus seguidores, os apóstolos, os principais divulgadores das ideias cristãs, especialmente Pedro e Paulo. Essa religião mostrou-se de início uma ameaça às estruturas militar e escravista de Roma, que negava a divindade do imperador, condenava o militarismo e defendia a igualdade entre os homens. Os cristãos foram perseguidos pelo império durante séculos. No entanto, muitas pessoas converteram-se ao cristianismo, especialmente os pobres e os escravos.
Nas primeiras comunidades cristãs, os padres eram responsáveis pela divulgação da doutrina. Ou seja, o que é doutrina? Conjunto de princípios e de ideias que constituem a base de uma religião, filosofia, etc. Ou seja, era como funcionava. Ele dizia o que eram os 10 mandamentos, o cristianismo era assim, tem a Bíblia, tem isso aqui, tem aquilo outro, esses são os apóstolos, isso aqui era Jesus. Eles iam ensinar tudo o que o monoteísmo cristão era, para aqueles novos adeptos, os novos convertidos. Aí bora lá. Os diáconos encarregavam-se de questões administrativas e os bispos cuidavam da preservação dos princípios cristãos. A partir do século IV, estabeleceu-se a superioridade do bispo de Roma sobre os demais. No ano 455 foi criado o mais alto cargo da Igreja Cristã, o papado com Leão I. Bora lá, lembre-se disso. No ano de 455, foi criado o mais alto cargo da Igreja Cristã, o papado, com o primeiro papa, que foi o Leão I. Então, por aí a gente já encerra aqui, mas tem, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Antes de encerrar, falar um pouco aqui sobre a política do pão em si, que está na página 181. Bora lá. O seu governo notável ampliou seus poderes aos poucos, transformando-o em Senado, em um órgão basicamente consultivo e administrativo, ou seja, era só para consultas, para administração. Tinha perdido toda a característica daquele poderio inteiro, ok? Bora lá. Para evitar resistência às mudanças, o Otávio garantiu os privilégios e os prestígios dos senadores, além de ampliar suas funções da administração imperial, escolhendo entre eles os governadores das províncias. Ou seja, iriam ser, além de eles serem senadores, iam ser os governadores das cidades, né, das províncias. Para obter o apoio da população, o imperador ofereceu trigo e azeite a preços baixos e espetáculos populares com jogos e lutas. Essa prática ficou conhecida como a política do pão e circo. Pão e circo. Bora lá. Para obter o apoio da população, o imperador ofereceu trigo e azeite a preços baixos e espetáculos populares, como jogos e lutas. Essa prática ficou conhecida como a política do pão e circo, ou seja, tinha entretenimento, tinha comida, tinha diversão, tinha tudo para o povo se entreter e se esquecer da real situação da cidade, da província, do império, de Roma, ok? Então o pessoal não ia atrapalhar a população, não ia se virar contra o seu imperador, porque estavam sendo alimentados, estavam se divertindo, estavam curtindo. Então essa política ficou conhecida como a política do pão e circo, ok? Otávio impôs nas fronteiras do império, com suas poderosas religiões, garantiu a hegemonia romana em torno do mar Mediterrâneo. Era Pax Romana, ou seja, a paz romana, como eu já havia dito aqui anteriormente. Esse equilíbrio trouxe um período de desenvolvimento no intercâmbio entre as províncias e segurança das fronteiras e entrada de riquezas. Os romanos tinham à sua disposição diversos produtos, desde os mais básicos, como cereais, trazidos do Egito, e os mais luxuosos, como a seda na China e as especiarias da Índia. Nessa época, Roma era chamada de armazém do mundo. Durante o governo de Otávio, durou de 27 a.C. a 14 d.C., Roma viveu uma fase de grandes conquistas. Otávio construiu em Roma magníficas praças, bem como arcos, teatros, templos, termas e outros edifícios. Criou ainda a guarda pretoriana, responsável pela segurança pessoal do imperador. Ok? Aí tem aqui na página 181, ruínas do Fórum de Augusto, as colunas que sobraram do Templo de Marte em Roma, na Itália. Foto datada de 2018, ok? Então a gente termina aqui e fica para a próxima aula, ok, pessoal? Fiquem com Deus, um forte abraço e até mais, tá ok, meu povo?